Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública e agradeço a presença de todos. Informo que essa audiência pública foi convocada e está sendo realizada em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento para discussão de alterações da Lei Complementar número 28/2017, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece normas complementares ao Plano Diretor Participativo da Estância Turística de Itu, dispõe sobre parcelamento, disciplina, o ordenamento do solo e ocupação do solo do município da Estância Turística de Itu. Informo que a população geral foi convidada a comparecer nessa audiência através de comunicado publicado nas dependências da Casa e na imprensa local. Jornal Periscópio, edição de 22 de fevereiro de 2020. Comunico aos presentes que essa audiência pública foi convocada única e exclusivamente para tratar das questões relacionadas à discussão de alterações do plano diretor. Ao final da explanação do senhor secretário municipal de Planejamento, o senhor Plínio Bernardi, todos os presentes poderão fazer perguntas ao mesmo tempo, não sendo permitido qualquer tipo de pronunciamento envolvendo outros assuntos estranhos à finalidade para a qual essa audiência pública foi convocada. Dando início aos trabalhos, convido o vereador Mané da Saúde para secretariar os trabalhos da presente audiência pública, solicitando ao mesmo que nomine as autoridades presentes. Bom dia a todos. Presente nessa audiência pública, o doutor Ricardo Giordani, vereador e presidente da Câmara de Vereadores, doutor Benito Roque Moraes, de Itu Roque, vereador e segundo secretário dessa casa. Esse que vos fala, Maria do Carmo Tomás Pionte, vereadora da Câmara da Estância Turística de Itu. O vereador e líder do prefeito, o vereador Tiago Gonçalves. Doutor Plínio Bernardi Júnior, secretário municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos em Itu. Convidado também a fazer parte aqui do plenário. Eduardo Luiz Alves da Silva, secretário municipal de Obras e Serviços Viários. E o secretário Eurísio Palavidino, secretário municipal de Meio Ambiente. Eduardo, Eurísio, por favor. Todas as autoridades, passo a palavra, primeiramente, ao senhor Plínio Bernardi Júnior, secretário municipal de Planejamento, para dar início à explanação. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Antes de começar, eu vou fazer um preâmbulo para contextualizar o que vai acontecer aqui hoje. É prerrogativo do município apresentar propostas ao plano diretor e à lei de uso, que é o que vai ser discutido aqui hoje, mas toda proposta do executivo é sempre um ponto de partida para ser discutido pela sociedade. Então, nós estamos apresentando aqui uma atualização do que foi feito em 2017 e acho que a maioria aqui se lembra, em 2017 nós pegamos uma lei de uso e ocupação do solo, que vinha de 2010, mas que tinha uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós nos defrontamos com 44 alterações na lei, e essas 44 alterações não foram objeto de audiência pública. Então, nós tivemos que rever todas elas, algumas nós mantivemos, algumas nós alteramos, e aí, naquele momento, nós fizemos 9 audiências públicas, inclusive uma aqui na Câmara, e a lei foi promulgada, houve uma contestação do Ministério Público que foi julgada improcedente, então a lei que está vigindo hoje é a Lei 28 de 2017. De 2017 para cá, muita coisa aconteceu na cidade e vocês vão perceber que o que nós vamos propor dessa vez é uma coisa bem menor do que daquela vez. São algumas atualizações e o primeiro e único, exclusivo objetivo é desenvolvimento, emprego e renda. Nós fizemos uma visão da cidade, criamos 2 estratégias que nós vamos apresentar agora, e o objetivo principal é fomento de emprego e renda. Acho que conforme a gente for conversando, vocês vão entender mais ou menos o nosso propósito. Tem uma segunda lei que vai ser apresentada também, que tem que ser objeto de audiência pública sobre a instalação de campings na cidade, que é menos importante que a lei de uso, mas também é importante. Sim, está junto aqui hoje.
Então, o que nós vamos fazer é apresentar nossas propostas. Estamos abertos a receber as sugestões. Na verdade, essa é a principal função da audiência pública. O setor público tem a prerrogativa de apresentar uma proposta, mas quem decide é a sociedade. Lembrando sempre que o interesse coletivo está acima do interesse individual. Então, associações, comissões são mais importantes do que interesses individuais. Só lembrando, em 2017, um exemplo do que aconteceu. Nós propusemos um zoneamento para o bairro Brasil e para o Médici. E as duas comunidades se organizaram e pediram para que a gente alterasse a nossa proposta. Então, eles se organizaram, nós fizemos uma audiência pública nesses bairros e nós adotamos as sugestões que a comunidade fez. Portanto, nós aqui somos só responsáveis por fazer uma proposta inicial. Todas as perguntas, eu peço a vocês que sejam registradas. A gente pode conversar quanto vocês quiserem, mas que as perguntas sejam registradas em papel, porque isso vai compor a ata. Caso a gente precise demonstrar essa audiência, a gente vai ter que ter isso registrado. Todas as questões obrigatoriamente serão respondidas. Se não agora, se não aqui, a gente vai responder a posteriori, por isso que no formulário de vocês tem aí um e-mail para vocês deixarem. Tem um pedaço de papel que tá rodando para que o público faça questionamentos. Tá? Depois que eu fizer a apresentação, vocês podem pegar ali com a Mariana ali fora. E também podemos debater aqui em viva voz, sem problema nenhum. Só que, se os questionamentos forem registrados, a gente tem a formalização de alguma alteração que seja proposta, por exemplo, via esses e-mails, né? Lembrando sempre que a comunidade organizada tem sempre mais força do que algum interesse individual, que também é legítimo. Os interesses individuais são legítimos, mas a gente está aqui para priorizar o coletivo acima do individual. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, como eu disse, então, o objetivo dessa mudança, e assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro, não sou advogado, mas a gente sabe que a sociedade avança e a lei vai atrás, não o contrário. Então, conforme a cidade progride, a lei tem que se ajustar. Isso, obrigado. Conforme a cidade progride, a lei vai se ajustando, a outra lei nossa já está fazendo 3 anos, então já tem algumas coisas que a gente detectou que deveriam ser alteradas. Recebemos abaixo-assinados, recebemos propostas de vereadores, de munícipes, e levamos alguma coisa em consideração para fazer essa primeira proposta inicial, lembrando sempre que o objetivo, nesse instante que o país vive, é o desenvolvimento econômico e a ampliação do emprego e da renda aqui na cidade. Bem. Nós fizemos 2 estratégias. A primeira estratégia é agilizar e tornar mais eficiente a aprovação e instalação de atividades no município. Nós temos o Via Rápida, mas, mesmo assim, detectamos algumas travas. Como é que nós fizemos isso? Quando eu falo nós, são várias secretarias envolvidas. Quando tinha alguma negativa para a solicitação de viabilidade, a gente pedia para analisar. E algumas dessas negativas, na nossa forma de pensar, não faziam sentido. Elas não precisariam existir. Então, alguns ajustes técnicos foram feitos para que as solicitações e aprovações fossem mais ágeis na cidade. E a segunda estratégia, agora, isso, ampliar as oportunidades, vocês estão vendo o texto todo aí, então. Ampliar as possibilidades de instalação e atividades econômicas no território municipal. Tinha algumas atividades que não poderiam ser instaladas em algumas regiões e que nós achamos que, com a evolução, isso agora é permitido. Lembrando sempre que uma mudança de paradigma que houve na instalação de empresas foi a criação do Via Rápida Empresas, em que, pode até parecer irônico, mas você é honesto até que prove o contrário, e não o contrário, né? Então, você declara que vai fazer tudo o que você tem que fazer e você recebe autorização para abrir a sua empresa. Isso vem do governo federal, com a lei da abertura da economia, e do governo estadual também. O que nós estamos propondo é que isso também se instale no município quando a gente trata de instalação de novas empresas. Acho que pode mudar, por favor. Então, a primeira estratégia é agilizar e racionalizar a aprovação, instalação e atividades no município. A gente colocou algumas propostas. A primeira proposta é atualização de alguns conceitos técnicos de edificação,
que aí os arquitetos e engenheiros presentes são os que mais reclamavam de alguns detalhes que não eram mais necessários. Revisão de parâmetros de uso e ocupação do solo em alguns zoneamentos e definição de procedimentos de aprovação de projetos, que também a gente foi sempre na direção de simplificação, certo? E aí, as normas técnicas. Alguns exemplos, na verdade, todos os exemplos estão aí, mas só para vocês entenderem. Havia uma proibição de escada no recuo frontal de uma edificação. Então, um terreno que tivesse uma topografia diferente seria prejudicado porque ele não pode construir escada hoje no recuo, que é um detalhe que incomodava muito o público de arquitetos e engenheiros. Cobertura no recuo frontal, que agora vai ser permitido. Restrição de postos de revenda de combustível, isso precisa de uma explicação. Havia uma lei aqui em Itu, há uma lei aqui em Itu que exige um afastamento de 150 metros de um posto de gasolina de escolas, por exemplo, né? Nós consultamos várias cidades e muitas cidades já aboliram isso. Por quê? Porque a CETESB está muito mais rigorosa com postos de gasolina do que era antes. Então, é uma lei que há 40 anos talvez fosse bastante necessária, mas, salvo acidentes com veículos, a gente não tem visto postos explodirem. Então, nós vimos que a lei federal não menciona, a lei federal aboliu essa distância. E se a gente pensar que no centro da cidade já existem vários postos de gasolina antigos que estão a distância menor. Então, nós retiramos essa distância, porque não faz sentido o município legislar sobre isso mais. Aumento de vagas de estacionamento para edifícios de apartamento. Foi uma solicitação do Departamento de Trânsito para que as vagas para visitantes, por exemplo, em alguns lugares da cidade isso tem incomodado, então foi uma solicitação de acrescentar uma quantidade mínima de vagas, dependendo do porte do edifício. Recuo em subsolo, isso não era claro na lei, o que é recuo, o que é subsolo, por incrível que pareça. Havia construções com porões, que na verdade eram garagens, então a gente deixou um pouco mais clara a redação nesse tema. E algumas definições que a gente resolveu fazer um glossário de definições que não estavam muito claras, também, que depois a gente vai passar em detalhes quando a lei estiver totalmente composta. No próximo slide, a gente tem as alterações nos parâmetros. Nós temos a ZPR3, que hoje tem um lote mínimo de 360, que nós estamos mudando para 250 metros. O que aconteceu? A gente achou que, lá em 2017, nas discussões, que os lotes de 360, nos locais em que nós colocamos, seriam viáveis. 3 anos depois, a gente viu que não houve nenhuma proposta para algumas regiões da cidade com essa característica. Então, nós achamos que não haveria prejuízo paisagístico e ambiental em alguns locais de fazer essa alteração. E a gente colocou também uma redução da fração ideal mínima para condomínios residenciais. Hoje, em Itu, não existe uma lei que regula condomínios horizontais, a não ser no caso de residências, de világios, em que os condomínios já são entregues junto com as casas. Também para adequar a situação da cidade, a gente achou que seria procedente fazer algumas alterações, como vai ser apresentado a seguir. Hoje é possível fazer um világio com uma fração mínima de 125 metros, num lote de 15 mil metros. E nós julgamos, com pesquisa também, consultando empresários, consultando arquitetos e engenheiros, que a gente poderia colocar mais dois degraus nessa escada. O lote máximo era 15 mil metros, a gente está colocando o lote de 40 mil metros e aumentando a fração ideal para 180, e a proposta de até 60 mil metros com uma fração ideal de 200. Só para entender, assim, eu não sou urbanista, eu sou economista, mas num condomínio, tudo que acontece lá dentro é responsabilidade do próprio condomínio. O município não tem que manter asfalto, não tem que manter energia, então, em algumas cidades, isso dá uma certa liberdade para o município, porque o próprio condomínio se autogere, inclusive nas despesas. E sempre houve essa discussão aqui. O que nós estamos propondo é que seja autorizado
világios maiores, nessas proporções, e ali o asterisco está ressaltando que, no futuro, isso pode ser permitido sem que haja uma casa, que seja um loteamento mesmo, um condomínio mesmo horizontal, de lotes, mas aí a gente precisa de uma lei específica. A gente voltaria a discutir isso num outro momento. Nós estamos ampliando o tamanho dos világios. Se, por acaso, a sociedade decidir ou quiser que seja feito lotes menores, isso será feito só em condomínios, com tamanho restrito, e no formato de condomínios. Mas isso é uma legislação que não está sendo discutida agora, mas que é uma possibilidade de ser discutida na revisão do plano diretor. Bem, processo de aprovação, no próximo slide. Nós incluímos alguns itens que já fazem parte do decreto. Então, o decreto de viabilidade de construção hoje, ele permite que residências e imóveis até 700 metros possam apresentar simplesmente o projeto básico, só o contorno do projeto. Se você tem um imóvel pequeno, uma loja pequena, uma residência pequena, basta você apresentar o contorno, que é o que é uma tendência nas cidades grandes, nas cidades mais progressistas do Brasil. Apresentar simplesmente o contorno. Você vai fazer um imóvel grande, continua sendo necessário todos os detalhes. Mas no imóvel pequeno, numa residência, num bairro, por exemplo, basta o contorno, não interessa para nós onde vai ficar a sala de estar, onde vai ficar o banheiro, basta o contorno e a gente consegue ver se ali está sendo respeitada a legislação e todos os recursos. Então, isso a gente já pratica por meio de decreto e nós estamos regulamentando por meio dessa lei. Bem? Bom, a estratégia 2, que acho que mais interessa aqui para a maioria, a gente o objetivo principal é ampliar as oportunidades de instalação de atividades econômicas no território municipal. E aí as ações propostas estão no próximo slide. Ampliação de zonas mistas e corredores. Nós fizemos uma ampliação dos corredores comerciais na última lei e a gente sente a necessidade de ampliar esses corredores comerciais, de novo, pelas solicitações que chegam na Secretaria de Obras. A gente vê que algumas solicitações são recusadas por detalhes que não são interessantes economicamente para o município. Nós estamos criando uma nova zona de corredor comercial, as ECC 6, que envolve imóveis maiores, terrenos maiores, em alguns corredores, como vai ficar claro daqui a pouco, que a gente vai mostrar para vocês. Alguns quinais, algumas atividades que não eram permitidas em algumas zonas, que a gente achou por bem permitir. Tinham alguns desvios do tipo, na marginal pode venda de carro usado, novo, mas não pode venda de carro usado, ou vice-versa. Tem algumas coisas que eram realmente falhas, né? E ampliação do perímetro urbano, contíguo ao atual perímetro, para ampliação de zonas empresariais e industriais. Então, assim, a ampliação do perímetro urbano está sendo estudada nessa lei apenas para atender a empresas, espaços para empresas. Aqui tem um resumo, depois a gente tem o mapa ali, a gente pode entrar em detalhes. Depois que a gente receber todas as questões, provavelmente vai haver alterações e a gente vai publicando esses projetos, entre aspas, antes de mandar para a Câmara, para que isso seja discutido, certo? Então, aí não tem a pretensão de que vocês enxerguem tudo, mas tem ali o mapa. De novo, eu vejo aqui que tem algumas pessoas que me visitaram ao longo desses anos. Se você quer saber o que aconteceu no seu terreno, para não truncar a audiência, a gente pede que vocês coloquem isso por escrito, a gente responde, olha, essa zona, essa região foi determinada para ficar como está ou foi feita uma alteração, assim por diante. No próximo slide, a gente está propondo alguns usos em algumas regiões em que esses usos não eram permitidos. Por exemplo, tem surgido muita proposta de casa de repouso. Com o envelhecimento do brasileiro, com a qualidade de vida até uma idade maior, tem surgido algumas propostas e a gente resolveu, a pedido também da comunidade, excluir das ECC 4 e 5, que, por exemplo, é o Médici e o Bairro Brasil, e permitir em outros zoneamentos e também na zona rural, desde que atendidos os requisitos de construção. Então, você pode fazer uma clínica de repouso na zona rural, que é talvez até mais coerente do que em perímetro urbano, certo? Essa é uma modificação que foi sugerida
Depois, na sequência, tem um mapa que também acho que não dá para ver, se você quiser mudar, por favor. Aí, bom, acho que pulou um, né? Volta, por favor. Isso. Lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. Também, aí tem todos os requisitos da CETESB e há muitas solicitações em alguns zoneamentos que a gente acha que não teria por que não permitir. E, então, nós estamos fazendo essas alterações para algumas atividades ligadas à lavagem de veículos, polimento de veículos, etc. Próximo, por favor. Usos limitados na ZI e na ZCC3, que eram exclusivos para microempresários individuais. O MEI é aquela empresa que pode faturar até R$36 mil por ano, que é uma empresa individual que só pode ter um funcionário. E várias atividades eram permitidas em algumas zonas só para MEIs, só para microempresas individuais. E a gente resolveu permitir que isso seja autorizado para outros tipos de empresas também. Então, passarão a ser permitidos com condicionantes. Então, o que nós pretendemos? Colocar os seguintes condicionantes. Se você quer, bem na linha do Via Rápida Empresas, você apresenta um memorial de atividades, uma análise sobre o pedido, feita pelos setores da prefeitura, minimamente planejamento, meio ambiente e obras, e uma autodeclaração de responsabilidade, que é o que prega o Via Rápida Empresas. Então, por exemplo, se eu vou montar uma lanchonete e a lei diz que eu tenho que azulejar até 1,80 m de altura, eu vou declarar que eu vou azulejar até 1,80 m de altura. Aqui também, eu vou declarar que a minha atividade não gera poluição, ruído, cheiro, e aí ela é autorizada. E aí, em 6 meses, ela é fiscalizada, caso não cumpra, ela será fechada. Bem na linha do Via Rápida Empresa, que tem algumas atividades que a gente estava tendo dificuldade de aprovar, que a gente acha que são atividades que não tem problema. Um exemplo, tem uma empresa que fabrica trilhos de trem, e ela é uma fundição. E a gente não quer uma fundição aqui no centro da cidade. Mas a atividade que ela queria montar aqui em Itu era a montagem de uma peça de um trilho. Não faz barulho, não faz nada. E era numa zona industrial. Só que o município não permitia, porque um dos quinais da empresa era de fundição. Então, se a empresa declarar que não vai poluir, que não vai fazer o que ela faz na fundição, a gente vai autorizar. Essa é a proposta, essa é a ideia que eu acho que fica mais flexível. Não é 0 ou 1, tem algo em torno, algo no meio, que as empresas, declarando que não vão gerar incomodidade, elas podem ser autorizadas. No próximo, por favor. Nós estamos ampliando a ZCC3 e a ZI. A ZCC3 é a zona de corredor comercial que permite a maior quantidade de atividades. É a zona que permite o crescimento econômico da cidade. Ali pode condomínio residencial, loteamento residencial, ali pode indústrias de até médio porte, pode várias coisas. E aí, acho que com os exemplos vocês vão entender, porque muitas dessas solicitações vieram, inclusive, aqui da Câmara de Vereadores. Ali nas Chácaras Reunidas IP, no desenho de cima ali, aquele... Isso, IP na Estrada de Porto Feliz, na descida. Ali, se você passar por lá, você já vê que tem muitas atividades comerciais, até industriais. E tinha um miolo ali, que era a ZCC4, que praticamente não pode nada. Nós estamos transformando para poder algumas atividades, e a gente acha que aquele bairro ali, que nasceu como um bairro residencial, ele vai ser um bairro comercial, vai ser um bairro múltiplo, né, com várias atividades. Então, essa é uma das propostas, por exemplo. Jardim dos IPs, ali no próximo slide, que fica ali perto do Paulista, na Caetano Ruggeri, lá no final, tem o São Camilo, tem o Paulista. Na foto de cima, esse bairro cheio de rua sem saída é o Paulista. E ali do lado, a gente estava com... Eu sou o contrário, eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Oi? Se vocês perceberem, nós estamos permitindo, junto a Caetano Ruggeri, as atividades da ZCC3, que antigamente não podia, bem na avenida mesmo. E ali é um corredor. Não tem como negar que ali é um corredor e não podia. Uma série de atividades não eram permitidas na Caetano. Quando termina o Jardim Paulista, quando termina ali... chama IPs também, mas não confundir com a outra. Ali chama Jardim dos IPs. Então, quando eles chegam
Isso, na entrada do Itaim. A avenida, a gente achou por bem permitir, porque tem muitas solicitações de abertura de empresas ali, e acho que é em prol do desenvolvimento da cidade. Parque Village Castelo é uma coisa que a gente não entendeu quando a gente chegou aqui, que na beira da Castelo Branco havia uma zona preferencialmente residencial. E ali é uma região que já tem pelo menos umas 5 indústrias. Então, nós transformamos numa zona industrial que dá mais liberdade para as empresas terem um tamanho um pouco maior. Ali, terminando a Cidade Nova, junto com a Castelo Branco, a Castelo Branco vem inteirinha com uma faixa de zona industrial, chega ali, tem uma zona residencial, depois volta a ser zona industrial. Se tivesse sido implantado residências ali, sem problema, mas não, ali tem indústrias. Então, a gente resolveu mudar o zonamento para permitir que essas indústrias cresçam, inclusive. Na outra foto, a gente fala da Avenida Acro, ali perto da Vila da Paz 1. Você tem ali esse triângulo que está aqui embaixo. A gente está autorizando a abertura de empresas, sendo que hoje ela não pode, é um bairro exclusivamente residencial, mas também tem uma característica industrial, tem até solicitação de empresas para expandir nesse território. Então, nós estamos propondo isso também para vocês discutirem com a gente. Criação de uma nova ZCC. Qual a ideia? É a dinamização e a renovação de alguns corredores. São alguns corredores que a gente acha que, com essa mudança de zoneamento, podem se desenvolver. 4 exemplos típicos. Avenida Nelson Schincariol, que é a nova Itu Salto, que a gente chama de nova, mas já é velha, mas é a mais nova. A Vital Brasil, que é a velha Itu Salto. Ali na beira das rodovias, sabe quando você entra numa cidade grande, que você vê aquelas empresas maiores, galpões maiores? A gente acha que com esse zoneamento a gente vai desenvolver. Alguns trechos da Galileu Bicudo, depois da zona histórica, na Galileu Bicudo, para lá da Cidade da Criança, e a Eugênio Isma, inteira. O que nós estamos propondo? Que o lote mínimo seja reduzido para 300 metros, que o gabarito máximo possa ser de 30 metros, mais, no máximo, 5 pavimentos. Então, vocês imaginam aquelas empresas concessionárias, são empresas que têm nos procurado, e com esse zoneamento eles não vão transformar a cidade num bairro ruim, e a gente acredita que nesses corredores há uma vocação para esse tipo de empreendimento, que são solicitações que têm nos chegado. Então, assim, não pode mais do que 10 metros. Poxa, mas vai ter um supermercado ali, o outro quer montar uma concessionária em outro lugar. Então, a gente viu que esses corredores podem ser os corredores que comportam e a paisagem urbana não fica feia. São empresas que vão desenvolver a paisagem urbana de uma forma mais interessante. A próxima mudança é ZR1 em ZR2. Também, a ZR1 é mais restritiva, a ZR2 é menos restritiva. Nesses 3 anos de aplicação de ZR1, a gente achou que não houve o desenvolvimento de alguns bairros por conta de serem muito restritas às ZR1. Depois, se vocês quiserem, lá tem os parâmetros do que pode na ZR1, que pode na ZR2. Então, também, para alguns bairros, a gente propôs essa mudança. Não vai ter impacto ambiental, paisagístico, mas a gente acha que há mais interesse comercial para a ZR2 que na ZR1. Então, se vocês repararem, aqui é o bairro Santa Cecília, a parte mais roxa, mais escura, é o que nós estamos propondo de mudar. Próximo também, algumas avenidas principais. Acho que tem mais uma aí. Quinta das Laranjeiras, o pessoal da Cidade Nova conhece, né? Também tem uma parte que é ZR2, aqui de baixo, aqui é o atual, que teve um bom desenvolvimento. E a parte de ZR1 não desenvolveu. O que a gente acha é que essa parte da ZR1, transformando em ZR2, vai trazer mais interesse comercial para a região. Nós temos algumas áreas que são... quando nós assumimos, havia uma grande quantidade de perímetro urbano que foi alterada pela última gestão, sem atribuição de parâmetros. Quem participou das audiências lá lembra. Tinha praticamente o dobro da cidade. A gente tinha uma cidade, tinha praticamente uma outra cidade,
com uma proposta de zoneamento, sem proposta de zoneamento. E a lei proíbe. Esse foi um dos motivos da lei ter sido criticada e ter sido questionada pelo Ministério Público. Havia uma área do tamanho que a cidade tem hoje, de perímetro urbano sem atribuição de parâmetros. Naquele instante, nós vasculhamos, nós fizemos uma lei de uso em 6 meses, se vocês lembram, né? Nós vasculhamos todas essas áreas para ver se havia alguma proposta de empreendimento, de loteamento, de empresa, e nós não encontramos. A opção era voltar a transferir aquilo para perímetro, para a zona rural, ou atribuir algum zoneamento que não gerasse impacto, principalmente ambiental. Então, nós pegamos uma área enorme da cidade, sem nenhum zoneamento, e atribuímos um zoneamento que a gente chamou de ZCM, Zona de Crescimento Moderado. Bom, se não tem nada atribuído naquela região, nós vamos exigir lotes mínimos de 2.500 metros, uma permeabilidade maior, até que a gente estude algumas outras propostas que se surgirem. As áreas são muito grandes. Algumas dessas áreas a gente resolveu, a partir de agora, por sugestões de algumas empresas que estão chegando, transformar em ZPR3. Então, algumas daquelas áreas, basicamente as áreas próximas às rodovias, nós estamos propondo um zoneamento de ZPR3. Essas áreas estão na mão de muito poucas pessoas. E a gente sabe aqui, quem conhece um pouco a história de Itu sabe como é que isso aconteceu, não vem ao caso discutir aqui, mas nós temos cerca de 33 milhões de metros quadrados com esse perfil, e a gente resolveu alterar o zoneamento próximo às rodovias para ver se essas pessoas se incentivam a fazer alguma coisa para a cidade. Basicamente é isso que a gente fez. É uma tentativa, tomara que dê certo. Uma outra coisa que é um pouco mais detalhada, mas também é importante, é uma mudança que foi feita por sugestão da Secretaria de Obras, numa lei que trata especificamente de campings. Pena que o vereador Henrique não está aqui, mas certamente ele vai tomar conhecimento. Está vindo? O que acontece é que, de novo, a lei tem que ir atrás da sociedade, né? E a gente fez uma lei que foi aprovada por essa casa, que é a lei do REUB, que é a regularização fundiária. Para atualizar os vereadores, tem 2 REUB-E em andamento, que vão financiar o REUB-S social da Vila da Paz 1, Jardim Aeroporto e Cemitério da Paz. Quando a gente discutiu, eu disse para vocês que a gente ia fazer uma tentativa e nós estamos no meio desse caminho. Então, naquele momento, um dos objetivos era coibir loteamentos clandestinos, parcelamentos irregulares, que eu também me assustei depois de fazer o levantamento. Nós temos 108 loteamentos irregulares em Itu, todos os níveis. E o que a sociedade se adapta, né? O que começou a surgir foram propostas de instalação de campings, que, na verdade, eram loteamentos irregulares disfarçados. Então, basicamente, essa lei vem para atender, e a gente quer discutir com os proprietários dos campings. Vou até usar, no bom sentido, o vereador Henrique para dar palpite sobre essa lei. Eu vou passar rapidamente. A justificativa é a necessidade de estabelecer limites nas casas, trailers, barracas, nos mensalistas, né, dos campings. O objetivo, então, é estabelecer normas para concessão de licenças para abertura de campings, para que eles não se transformem em loteamentos irregulares. Porque, por exemplo, eu pego uma área de 20 mil metros, chamo de camping, loteio, vendo, e aquilo se transforma num loteamento irregular. Basicamente, é essa a ideia. Por favor, o próximo. Alguns temas que nós regulamentamos foi a localização, algumas obrigatoriedades que os campings têm que fazer, algumas unidades fixas para hóspedes, que os campings têm os mensalistas, além da área de barracas e chalés, né? Veículos de recreação, tem que regulamentar o que é isso, né? Equipamentos necessários para a prática do campismo, equipamentos de lazer e apoio de uso comum, regras para funcionamento do camping, permanência de equipamentos desocupados, instalações de infraestrutura. Com isso, a gente acha que, pelo menos, prioriza aquele camping que quer ser camping mesmo e que não queira ser outra coisa. São proibidas para as áreas rurais, estabelecimento de hospedagem que explorem ou administrem condomínios residenciais, prestação de serviços de hospedagem, porque o sujeito instala um camping na área rural. Essa atividade não é permitida. Atividade camping, sim.
atividade de instalação de loteamento, não. Então, a gente colocou algumas proibições, que é para que na área rural sejam instalados realmente campings e não condomínios disfarçados. Estabelecimento de definições de hospedagens, de flats, etc. No próximo slide, algumas regras continuam. Para os novos empreendimentos, a gente está limitando a unidade em metros quadrados, certo? E a destinação dessas unidades. Próximo, por favor. Meios de hospedagem, algumas definições e regras que estabelecem os meios de hospedagem, quantidade de unidades habitacionais e o total de área empregada para hospedagem não poderá passar de 2,5% da área total do empreendimento, porque camping a gente sabe que é área verde, né? As edificações não podem passar de 2,5%. Isso, todos os campings, Itu é a terra dos campings, os melhores campings do Brasil estão em Itu, a gente sabe que todos eles atendem essas regras. Então, a gente não está prejudicando ninguém que já está. Por fim, não será permitida a moradia, aluguel, venda de imóveis, cessão de uso. São ações também no sentido de coibir a comercialização de metro quadrado em camping. Os campings têm seus mensalistas, mas o solo que está debaixo do trailer continua sendo do dono do camping e não pode ser alienado. Tudo bem? Acho que basicamente é isso. É uma visão geral. Como eu disse, é uma proposta inicial e a gente gostaria de receber sugestões. Essas sugestões podem ser via microfone, mas eu peço que sejam também por escrito. Sejam questionamentos ou sejam sugestões. Se algo que você imaginava não está contemplado, se organize, consiga atrair mais pessoas que pensam como você e façam as propostas. Essas propostas, como eu disse, a decisão das 3 secretarias envolvidas foi priorizar emprego e renda sem prejudicar o meio ambiente. Então, nesse momento, é isso que nós estamos propondo para receber sugestões. Qual seria o rito desse trâmite? A gente receber todas essas sugestões, hoje é quinta-feira, até o final da próxima semana, responder todas essas sugestões e questionamentos, e depois propor uma nova audiência com uma versão final mais madura do que essa. Assim que essa audiência acontecer, a gente faz novamente essa passagem e, no final, manda a lei completa para a Câmara. E aí a Câmara decide o que fazer com a lei, como é o que deve ser feito. Tudo bem? Então, muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, Plínio. Nessa esteira que você estava falando das sugestões, eu já informo que já chegou em minhas mãos ofícios da Associação dos Proprietários e Moradores do bairro Pedregulho, ao qual já passo para você, e também da Loteamentos Moura Leite. Também já passo para você para análise do seu departamento e das demais secretarias. Nesse momento, eu passo a palavra para os vereadores que eventualmente queiram se manifestar. Com a palavra, a vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti. Em primeiro lugar, bom dia aos secretários presentes, secretário de Meio Ambiente, secretário de Obras, Planejamento, na figura do Plínio, saúdo todos os secretários, diretores que estão aqui presentes. Meus colegas vereadores, senhor presidente, eu quero... É uma primeira explanação, então acho importante que a gente possa depois até ter uma cópia dessa explanação que você fez aí, que eu vi que você tem impresso, e que a gente pudesse ter uma cópia para dar uma analisada melhor. Quero me colocar à disposição daqueles que, por algum motivo, entendam que o seu espaço, o seu perímetro, o seu empreendimento está sofrendo alterações. Então, coloco o meu gabinete à disposição, porque é uma primeira explanação, então não temos ainda uma opinião formada sobre aquilo que deve ser alterado, ou se a alteração é boa ou não, né? Então, quero parabenizar apenas algumas questões. No bairro Brasil não será mais permitido clínica de repouso, é isso? O bairro Brasil, a gente propôs uma alteração para que o bairro Brasil se transformasse num bairro comercial na última revisão de 2017. Nós recebemos um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas, pedindo que nada fosse alterado no bairro.
só que algumas coisas já estavam instaladas. Tá. O que nós fizemos, se vocês se lembram naquela época, foi decretar o uso tolerado daquelas atividades que já estavam, e o restante do bairro ficou como exclusivamente residencial. Então, o que já está, continua. O que não está, em algumas ruas é possível ainda. Inclusive, a comissão do bairro escolheu quais as ruas que eles acham que poderia ser alteradas. Poderia ser um mini corredor comercial. Então, nessa legislação, não há nenhuma alteração no bairro Brasil. Ok. Foi feito, e no MEDS também, foi feito o que os moradores pediram lá em 2017. Então, no geral, pelo que eu ouvi da explanação, acho que são alterações interessantes para regulamentar cada vez mais e de forma bastante objetiva os empreendimentos na cidade. Pelo que entendi, os campings que já estão estabelecidos não sofrerão nenhum tipo de, vamos dizer, de sanção ou de restrição, mas eu quero deixar aqui, então, meus cumprimentos pela explanação e dizer que estou aqui à disposição, meu gabinete está à disposição, se alguns dos senhores têm algum empreendimento e quiserem fazer alguma sugestão, podem fazê-lo, como também o secretário está disponibilizando um e-mail para que a gente possa se comunicar. Então, se eu tiver mais alguma dúvida, farei minha comunicação por e-mail. Obrigada, secretário. Passo a palavra ao vereador Tiago Gonçalves. Senhor presidente, vereadores, bom dia. Secretário Plínio, primeiramente, parabéns pela transparência. É assim que nosso governo tem levado essa administração. Gostaria, assim como a vereadora Maria do Carmo também deixou, e hoje, enquanto líder do governo, tenho certeza que todos os vereadores estão abertos os gabinetes para receber algumas sugestões ou críticas e, assim, aperfeiçoar melhor essa lei que virá à Câmara Municipal. Assim como em 2017 a gente participou bastante e pôde ter a felicidade de, acredito, atender várias reivindicações da população, e foi muito bem explanado pelo Plínio, no coletivo e não no individual, né, Plínio? Então, deixo o meu gabinete também, enquanto líder do governo, e tenho certeza que os demais vereadores também, para se surgir algumas dúvidas, e que possamos sanar e contribuir com todos vocês. Muito obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Dito Roque. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, população que comparece nesta manhã nessa casa. É evidente que a explicação do Plínio foi muito sucinta. É evidente que a gente não tem condições de entrar em detalhes em nenhum sentido. E eu espero que venham dados para nós, para que a gente possa atender as pessoas que venham tentar tirar alguma dúvida com a gente, para que a gente possa colocar isso em prática. O meu gabinete sempre esteve à disposição, está aberto de manhã à tarde, à disposição de todos aqueles que tenham interesse nessas modificações. E, para isso, nós precisamos de dados. Não adianta a pessoa vir correr com a gente, querer conversar, e a gente não ter dados para poder explicar. A gente percebe, pela explanação do Plínio, que aquelas pessoas que estão instaladas não terão problemas. E a preocupação maior também é quanto a transformar certo tipo de campos em loteamentos irregulares. Também, eu acho, precisaremos entrar em detalhes e verificar a modificação da ZPR3 de 360 para 250 metros. Eu acho que isso aí já é um pedido antigo. Quando foi feita aquela lei, o pessoal já pensava nesse sentido também. Uma coisa também que eu quero detalhes também é a respeito do recuo em subsolo. Que sentido que vai ser feito isso, para que a gente possa ter dados e realmente estudar nesse sentido, porque é uma coisa muito importante também. E uma coisa que também o Plínio falou, do bairro Brasil e Médici. Mas a gente precisa verificar também o problema das residências terapêuticas. Eu gostaria que ficasse bem claro onde poder ser instalado isso. Porque a instalação de residências terapêuticas em vários lugares da nossa cidade, inclusive no centro, causou problema e transtorno. E aí na Benjamin Constant tem uma que também é um transtorno. No bairro Brasil também tem, para que a gente possa depois preservar o direito de toda essa população como total. Acima de tudo, nos loteamentos em que for área residencial. Pode? Não sei se é uma parte, mas só uma explicação também com relação a isso, Dito. Realmente tem trazido muitos problemas no bairro Brasil, especialmente o que chegou a mim.
mas a questão que é uma determinação do Ministério Público Federal junto ao juiz federal, que determina que essas residências terapêuticas sejam feitas no centro e adjacências. Por quê? Porque um dos objetivos dela é a ressocialização das pessoas. Que isso não está surtindo efeito, eu não tenho a menor dúvida, não está. Agora, precisamos convencer, talvez uma força-tarefa, ao juiz federal e ao promotor de que isso não está surtindo efeito. Eu gostaria, então, para que não ficasse em cima do Poder Executivo Legislativo, que o Poder Judiciário indicasse o local. Ele que indique. Então, eu falo, em tal lugar pode ser feito, e por escrito. Porque no bairro Brasil foi colocado e ficou em cima dos políticos. O problema da situação de lá, e o povo vai reclamar em cima de nós. Então, se o Poder Judiciário acha que em tal local pode ser, ele fala, na rua tal pode ser feito isso. E dê por escrito, e antes de montar a clínica, a população desse bairro seja escutada, para depois não dar problema com o que está acontecendo na nossa cidade. É horrível. Não tem condição de você morar vizinho de uma clínica terapêutica. Eu concordo que tem que fazer integração, tem que fazer tudo. Mas é muito fácil quando você fala no terreno do vizinho, não é vizinho da sua casa. Então, aquelas pessoas que acham que pode ser feito, eu gostaria que eles colocassem a rua da sua casa, a vizinha da sua casa, à disposição para que você colocasse. E não colocasse na residência de outras pessoas que não querem. O Mário do Carmo conhece muito bem, é horrível. Não tem condição de se viver ao lado dessas clínicas. Só pedir um favor para você apertar 13, Enter. Não foi? O slide... Talvez eu não tinha explicado. Vai voltando, vai voltando. Casa de repouso, tem um título que é Casa de Repouso, é o número 1. Volta, isso, passou isso. Só para explicar, assim, duas colocações muito pertinentes que foram feitas aqui. Assim que a gente receber essas sugestões e, eventualmente, fizer alguma alteração, eu vou pedir que isso fique disponível no site do planejamento e vou enviar para a Câmara também, porque daí nós temos um subsídio. Aqui, só para, talvez eu não tenha me expressado correto, nós estamos excluindo das ECC 4 e 5, como eu disse, aquelas que já estão instaladas a gente não consegue, se tiver irregular a gente consegue tirar, e não permite mais. ECC 4, 4 e 5 são bairros estritamente residenciais. Não permissão na ZER 1, 2 e 3. Zona estritamente residencial 1, 2 e 3. Quer dizer, praticamente todas as zonas residenciais estão sendo excluídas. As outras zonas são permitidas. E nós estamos incluindo a zona rural como possibilidade. Eu, inclusive, queria sugerir para você, presidente, que essa inclusão da zona rural, que tem uma certa metragem. 5 alqueires, 10 alqueires, porque em área pequena da zona rural também não dá para colocar isso. Daí fica muito próximo e dá problema também. Obrigado pela parte, vereador. Na verdade, o Ministério Público não permite zona rural. Ele quer que, para a residência terapêutica, ele exige que seja na comunidade mesmo, para a pessoa, em tese, ir na padaria, e ressocializar. Na zona rural não é permitido. Se não permite, então por que inclusão na zona rural? Nós temos recebido propostas de casas de repouso. Casas de repouso que são outro conceito. Tá. Então, assim, essa é a proposta que a gente então, eu me coloco à disposição. A gente vai mapear também. Eu agradeço a você, Plínio, aos demais secretários, e espero ter o material o mais rápido possível para que a gente possa esclarecer dúvidas das pessoas que vieram nos procurar. Passo a palavra ao vereador Giva. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, primeiro parabenizar o presidente Ricardo por abrir esse espaço para a sociedade, que é um direito, na verdade. Cumprimentar o Plínio, o Du, o Eurísio, meus colegas, o Tiago, a Maria, o Mané, o Dito, que muito contribuiu sempre nas audiências públicas de uso e ocupação de solo, até pela sua vasta experiência. E dizer que é muito importante esse primeiro debate. Nós não vamos chegar a um denominador, mas vamos tentar chegar ao máximo. Eu tenho certeza que todos os gabinetes também estarão à disposição da sociedade, até porque nós representamos o povo e temos que ouvir. Não sabemos de tudo, e é ouvindo que a gente vai passar aquilo que precisa ser feito. Mas um grande passo que me chamou a atenção aí foi dos postos de gasolina. Estive com o Du a pedido de uma igreja que se localiza ali do lado da Fiat, da padaria Rebeca,
e que tem um posto de gasolina no outro lado, que nada, por mais que exploda tudo, não atinge. E veja, e já está instalada, por conta dessa lei, que gentilmente o prefeito teve bom senso, o Eduardo teve muito bom senso também de entender que não havia risco. E, claro, não tem o documento ainda, porque precisa dessa lei, essa mudança, a alteração na lei. Então, é um dos passos, o lote também, a diminuição para 250 metros, dentre outras coisas que nós vamos aqui estudar também, como bem disse a Maria, para chegar num consenso e fazer o que é melhor para a cidade de Itu. Então, parabéns a todos. Em seu nome, me pleno cumprimentar o prefeito Guilherme Gazola, que está abrindo esse espaço para nós e para a sociedade colocar suas demandas. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, faculto a palavra ao público presente, devendo os interessados se dirigirem ao microfone, identificando-se e, se estiverem representando alguma entidade ou associação, informar o nome da mesma para fins de registro em ata. Alguém quer se manifestar? Só registrando que eu tenho 3 questionamentos aqui do Robson, que eu posso responder depois, se o pessoal quiser usar o microfone primeiro. Bom dia, senhor presidente, bom dia. Vereadores, secretários, demais presentes. Muito obrigado por nos receber nessa audiência. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta, a gente elaborou por escrito. Por favor, é só falar o nome e identificar para constar em ata, tá? Claro, por favor. Pois não. Meu nome é Joey Kizusa, eu vou deixar um cartão com alguém. Eu represento uma empresa incorporadora de São Paulo e nós desenvolvemos já há 3 anos um projeto de condomínios horizontais para 55 mais de idade. São condomínios destinados ao estilo de vida muito parecido com o que já existe fora do Brasil. Ainda no Brasil nós não temos nada parecido. Não se trata de casa de repouso ou recuperação, reabilitação. A gente estudou esse empreendimento, vem estudando há mais de 3 anos, estamos prontos para executá-lo através de um fundo imobiliário e nós, estudando a região de Itu, ela nos interessou demais. Já existe na região um munícipe que é investidor aqui da cidade e possui uma área na zona do bairro do Varejão, no quilômetro 75, que nos interessou demais. E nós, estudando com nossos arquitetos, verificamos que está inserido numa zona rural. E na zona rural não é permitido esse tipo de empreendimento. Porém, estudando um pouquinho com vocês aqui na Prefeitura, nós verificamos que em zona rural vocês estão pretendendo fazer casas de repouso. Nós não queremos enquadrar isso em casa de repouso, entendendo que casa de repouso as pessoas vêm para descansar, não é uma área de reabilitação, é uma área de tranquilidade e paz. E o nosso empreendimento teria as mesmas características. Seria um resort de viver para pessoas com mais de 55 anos. Não teriam filhos morando, seriam sempre casais ou pessoas solteiras com essa idade ou superior a essa idade. Então, a pergunta que fica é, nós conseguiríamos enquadrar esse empreendimento neste terreno, um terreno de 400 mil metros, serão 550 casas. Terão áreas de lazer, será um negócio bem bacana para a região. A gente entende que trará para a região emprego, nós traremos impostos, nós traremos benefícios para a região. E esse pessoal que morará neste condomínio, nós teremos transporte o dia inteiro para a cidade, para shopping centers, para restaurantes, trazendo pelo menos umas 800, 900 pessoas de bom poder aquisitivo para a região. Então, a pergunta que fica é essa, eu queria agradecer mais uma vez e queria saber se eu posso ouvir essa resposta hoje, eu terei que voltar aqui para ouvi-la. Palavra com o secretário Plínio. Obrigado, Joey, pelo questionamento. É um questionamento que já nos surgiu de outros empreendedores. Hoje a resposta é não. Perfeito. A gente tem que analisar o projeto e ver se há interesse da sociedade numa audiência pública de permitir esse tipo de empreendimento em zona rural. Perfeito. Mas não é um não. Né? Tá. É um
Vamos ver. Desculpe, eu não gravei o seu nome, secretário. Plínio. Eu estou aqui com o seu cartão, depois você pode me mandar um e-mail. Será ótimo. Eu vou mandar, a gente já tem o projeto pronto. Na verdade, é um projeto que foi feito para uma área em Jundiaí, há 3 anos, que acabou não dando certo, porque a família foi inclusa na Lava Jato. E como nós estamos trazendo dinheiro institucional de fundos, a gente não pode ter nenhum tipo de problema. Então, o projeto está pronto, ele seria adequado para o terreno. O único problema, Plínio, é que nós temos uma certa pressa, porque o recurso está à disposição para fazer e nós não podemos esperar. Então, nós vamos ter que acelerar, ser céleres no processo. O processo é a entrada pela Secretaria de Obras, certo. O planejamento analisa, o meio ambiente analisa e a gente lhe faz uma audiência pública. Isso. Eu acho... como que é o nome? Joey. Isso vem bastante de encontro com um projeto que nós temos para tornar a cidade viável, mais viável, né, para as pessoas dessa faixa etária, né? Era uma das nossas ideias quando nós fizemos o projeto da melhor idade, né? Que inclusive estamos fazendo algumas coisas e esse tipo de empreendimento nos interessa muito. Agora cabe ao Plínio e ao pessoal das secretarias envolvidas verificar se é viável ou não. De minha parte, eu digo que nos interessa muito. Só precisa ver a questão da viabilidade. É isso. Tá bom. Mais um questionamento? Não, vou dar o caminhamento normal. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Obrigado. Obrigado, Gil. Alguém mais? O Robson. Quem é o Robson? Você é o Robson? Então, como tem 3 questionamentos aqui seus, e tem algumas coisas que são detalhes, eu ia pedir se você não consegue comparecer para conversar, inclusive, com as urbanistas que são mais ligadas à legislação. Eu não conseguiria te responder, por exemplo, você falar de um decreto de 2014 de proibição de empreendimentos, eu precisaria... O senhor é daqui mesmo de Itu ou não? Sou também. Né? Então, eu teria um prazer de recebê-lo na minha sala para a gente discutir as questões que o senhor coloca aqui, que são muito interessantes. Não, ok. E senhor Plínio, presidente, senhores vereadores, demais presentes. Por favor, só para complementar. de novo, só identifique-se, por favor. Robson Prado, né? Eu sou residente no condomínio Alfa Village, refúgio ecológico, que fica nesse mesmo bairro que o Joey comentou aqui. E complementando, né, até o questionamento dele, tendo em vista que é de interesse nosso ali da região, também vai de encontro com os objetivos até dessa revisão, é importante salientar que nesse projeto o empreendimento vai dispor de toda a infraestrutura sem demandar do município, né? Não só na captação dos recursos hídricos, também pavimentação, a parte de energia elétrica, ou seja, o município não vai demandar recursos próprios nesse empreendimento. E hoje já tem uma estrutura já montada, uma área, o Alfa Village Refúgio Ecológico, uma área que foi restaurada ecologicamente, né, era um pasto preteritamente, e hoje já é uma área que já está recuperada em Mata Atlântica, então já ofereceria um suporte também para esse empreendimento. Nós estamos ali perto da Castelo Branco, né, até quase que urbano já, inclusive ontem inaugurou-se até para quem não conhece a região, uma concessionária Volvo, né, de grande porte ali, né, então a gente está muito próximo. E, senhor Plínio, também, a outra pergunta, o senhor pode esclarecer oportunamente, eu teria o maior prazer de vir aqui, é que foi esse decreto de 2014, né, que proibiu a construção e a liberação de empreendimentos imobiliários, e que, na época, a fundamentação foi que poderia culminar com a paralisação da prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto do município. Então, era só para saber se está em vigor ainda. Posso fazer um comentário, porque, na época, eu era do Observatório Social, eu estava do outro lado da mesa, e o que aconteceu foi que o Ministério Público proibiu a implantação de novos empreendimentos. Tá. O município criou esse decreto proibindo novos empreendimentos por conta da situação da água. Mas estava num pacote muito maior, que era uma ADIM do Ministério Público, que perdeu a validade porque se referia à lei de uso de 2010. Então, com a publicação da nova lei de 2017, essa ADIM caiu
e hoje não existe mais nenhum impedimento de novos empreendimentos, tanto é que tem empreendimentos que surgiram depois dessa data. No final de 2015 para 2016, havia proibição total de novos empreendimentos em Itu, e eu também, à época, achava que era por conta da questão da água. O decreto do município é por conta da questão da água, mas, na verdade, haviam falhas processuais na aprovação da lei de 2010, que foi sendo postergada no judiciário até que culminou numa liminar proibindo a implantação de novos loteamentos. Isso eu posso lhe garantir que não está mais em vigor, tanto é que novos empreendimentos já foram feitos depois de 2014 aqui na cidade. Eu acho que é isso, preciso ver direitinho qual é esse decreto. Mas muito obrigado. Quando o senhor quiser nos visitar, a gente conversa sobre isso. Perfeito. Muito obrigado, parabéns aí por essa audiência pública, muito importante. Obrigado. Mais alguém? Queria anunciar também a presença do vereador Rodrigo Macruz. Quer falar, Maria? Ah, tá. Por favor, se identifique. Bom dia. E nós ouviremos. Meu nome é Pedro Luiz Zacarias. Eu pertenço lá à Fazenda das Pedras, na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, onde está implantado hoje o Camping das Pedras. Nós temos lá uma propriedade de 70 alqueires, onde em parte dela está instalado a nossa pousada camping, sistema de lazer, restaurantes, e recebemos constantemente lá grupos também de melhor idade, e fazemos eventos também, salão de festa que nós temos lá. Ocorre que praticamente 2/3 da fazenda está disponível, e nós estávamos pleiteando já desde 2015 a possibilidade de fazermos numa dessas glebas, porque lá a nossa área está dividida em 3 matrículas, e numa delas fazemos a implantação de chácaras. Nós tivemos uma manifestação do CONDEMA em 2015, dando então as diretrizes para que isso pudesse ser viabilizado. Só que não houve o procedimento por parte do executivo porque precisaria fazer uma adaptação na lei. Lá nós estamos numa APA do Tietê, e precisaria fazer, então, uma adaptação na lei para poder analisar essa proposta. Então, nós estamos aguardando isso desde 2015, conversamos mais recentemente com o Dr. Plínio. E uma outra coisa que nos preocupa muito são as ocupações irregulares que hoje acontecem naquela região. Constantemente a gente vê algum núcleozinho se implantando lá irregularmente e tal, e isso também nos preocupa. E nós gostaríamos, então, de encontrar uma possibilidade. Não sei se nessa revisão que houve, como a gente não teve acesso ainda à totalidade dela, se estaria sendo contemplado agora o nosso pleito. Então, gostaria que ficasse registrada a possibilidade disso ser acolhido. Muito obrigado, senhor Pedro, pela manifestação. A gente já conversou. Nós temos ali na estrada que vai de Itu para Jundiaí 2 APAs, indo para Jundiaí do lado direito a APA Tietê, do lado esquerdo a APA Pedregulho, e há uma sensação de que realmente aquela região precisa ser preservada. Hoje, qual é a situação? Na APA, você não pode, na zona rural, você não pode parcelar menos que 20 mil metros. Há uma solicitação da APA Pedregulho para que isso seja feito em 5 mil metros. Existe um plano de manejo totalmente coerente, e a gente poderia pensar em aplicar do outro lado. Qual foi o receio nosso como órgão público de expandir o perímetro urbano numa quantidade muito grande? Isso ganha força quando há uma manifestação das pessoas que vivem no local, que têm interesses. Se há um interesse individual, ele tem menos força do que o interesse coletivo. Então, nós temos uma preocupação, na verdade, assim, eu estou falando aqui em nome dos 3 secretários que servem de primeiro para-choque para receber as demandas, né? O prefeito gostaria muito de ver aquela região protegida e desenvolvida.
E nós temos que tomar alguns cuidados, inclusive conversei com o pessoal da APA Pedregulho recentemente sobre isso e pedi que viesse uma manifestação, como aparentemente eu estou recebendo aqui, para que a gente possa estudar com cuidado, porque, além do interesse coletivo ser superior ao interesse individual, nós temos que tomar cuidado para que essa lei não seja inviabilizada por questionamentos do Ministério Público. Então, eu não sou da área jurídica, também não sou da área de arquitetura, mas é um cuidado que a gente resolveu ter. Por que isso não foi discutido nesse momento? Porque essa alteração que inicialmente está sendo proposta é exclusivamente pensando em desenvolvimento do emprego e renda, que, claro, tem a ver com os empreendimentos que vocês querem fazer lá, mas que nesse primeiro momento não foi a proposta inicial da Prefeitura, mas que será considerada, levando-se em conta que chegaram algumas propostas, então, algumas demandas. Então, em última análise, a decisão é da Câmara de Vereadores, né? A gente propõe e a Câmara pode ou não aceitar o que o Executivo está propondo. Então, a gente pode, sim, discutir isso nessa lei. Secretário, mas já existe na zona rural alguns empreendimentos desse tipo, né? Como, por exemplo, Monte Verde, lá perto da região do Pirapitingui e tal, já existe isso. Quando a gente fez a lei de 2017, uma das coisas que nós acabamos fazendo e que fomos contestados pelo Ministério Público foi a criação de zonas urbanas isoladas, que a gente via que já tinha uma comunidade, já estava consolidada a comunidade, e nós resolvemos transformar aquilo em perímetro urbano. Nós fomos fortemente questionados. Então, é só esse cuidado. Tem pelo Ministério Público. A lei foi aprovada tranquilamente. Não é o caso do que nós estamos tratando aqui, mas tem é mais receio do que falta de vontade. Então, se a gente consolidar, se houver manifestação da população, eu tenho a impressão que isso pode ser viabilizado. Mas a gente não contemplou nessa proposta por isso. Okay. Bom dia. Bom dia a todos. Alfredo Barbosa, vice-presidente da Associação dos Proprietários e Moradores do bairro Pedregulho, arquiteto e urbanista. Então, a nossa proposta já está na sua mão, a gente vem conversando ao longo do tempo. Como foi citado o nome da associação aqui, então, apenas reiterando que, no nosso caso, um trabalho exaustivo de mais de 7 anos, em conjunto com a Prefeitura Municipal, com as Secretarias de Meio Ambiente, de Obras e Planejamento, foi executado o plano de manejo da APA Pedregulho. E no plano de manejo contempla um zoneamento e uma indicação de uso e ocupação do solo. O que nós gostaríamos do apoio dos vereadores e do Executivo é a inclusão desse zoneamento e desse uso e ocupação tão exaustivamente estudado nessa revisão do plano. Sim, inclusive, o que nós conversamos foi que você apresentaria essa demanda formalmente, numa audiência pública, só ressaltando, tudo que foi proposto ou sugerido tem que ser oficialmente respondido. Então, essa resposta certamente virá, né? E, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai entrar em contato com vocês para que vocês nos ajudem a sanar essa dúvida, e acho que a Câmara de Vereadores é um bom caminho para que vocês consigam, se não houver nenhum empecilho. Perfeitamente, estamos à disposição. Aguardamos. Obrigado. Viu? Mais alguém? Desculpe, há possibilidade de um lado ser aceito e do outro lado não? Eu quero entender isso, o Pedregulho sim e a outra não? Então, eu não posso falar juridicamente, mas, ao meu ver, é possível porque a APA Pedregulho já tem um plano de manejo. E o que eles estão solicitando é que se institucionalize oficialmente esse plano de manejo. O que pode ser solicitado, aqui estou falando assim, uma primeira impressão, sim, é que esse plano de manejo seja replicado também para o outro lado. O problema eu gostaria, então, que fosse estudado os dois casos, então, para que não fique essa casa pode deliberar. Então, que veja os dois casos em questão, então. Dos dois lados, porque, inclusive, não há tanta urgência, né,
E, se fosse o caso, propiciar também a outro pessoal que faça o estudo de manejo, que você falou, né? Sim, plano de manejo. Para que seja poder ao mesmo tempo, né? Uhum. Que já teve um problema no Pedregulho, que foi votada uma lei, já foi declarada inconstitucional, né? Sim. É um detalhe que aconteceu na outra vez. A diferença é que a comunidade de Pedregulho é uma comunidade composta por várias pessoas e o seu Pedro, no seu interesse legítimo, tem ali o interesse individual. A gente precisa só ver o que a sociedade tem como prioridade. Mas é uma questão que certamente vai ser discutida e não estou jogando a responsabilidade para a Câmara, não, porque a proposta da lei vai ser feita pelo Executivo e a Câmara vai simplesmente... Não, mas então acho que me expressei mal. Então o mesmo direito que seja estendido ao Pedregulho, que também seja estendido ao outro lado. Sim. Obrigado. Só ressaltando que ali é uma área rural muito grande que teria que ser transformada em perímetro urbano. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida, eventualmente até junto ao Ministério Público, porque isso pode gerar alguma contestação, né? E, como eu disse, a APA Pedregulho já tem esse plano de manejo, a APA Tietê ainda não, mas nada impede que isso seja pensado. Ninguém mais? Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Maria do Carmo. Gostaria de tomar liberdade, senhor presidente, de fazer aqui uma colocação até nostálgica em nome da Câmara, mas cumprimentar os presentes aqui, na figura da Maria Antonieta Arruda, que está aqui presente. A família tem o empreendimento Camping das Pedras, que é um empreendimento de muito sucesso. Fomos colegas de escola e acho muito importante que, a essa altura da vida, nós estejamos aqui discutindo o futuro de Itu, né, nas posições. Então, agradecer a todos que estiveram presentes. Obrigado, vereadora. Então, vou encerrar a sessão. Não tem mais vereador. Então, nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência, agradecendo a presença dos vereadores, do senhor secretário municipal de Planejamento e dos demais presentes. Bom dia a todos. Obrigado.